E aí, dando sequência à nossa aula, está nessa última parte do sistema de informação contábil, nós vamos falar sobre a informação, as características da informação no sistema de informação contábil. E aí a gente começa falando sobre o pronunciamento do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Para mim também foi um pouco novidade, né? O Comitê de Pronunciamento, eu peguei essa parte aí que eu estava estudando para preparar essas aulas para vocês. E aí foi quando eu vi a existência desse comitê. Esse comitê é formado lá por aqueles organismos, tá? O IBRACON, a CVM, tá? Órgãos desse tipo da contabilidade. E aí ele diz o seguinte, tá? Nesse pronunciamento ele diz que nesse pronunciamento que ele trata da estrutura conceitual da contabilidade, ele vai dizer que, cadê aqui, vamos lá. Quando se trata de informação contábil, a qual pode ser disponibilizada em diversos meios de comunicação, demonstrativos, pareceres e comunicados, ela deve refletir com exatidão o patrimônio da entidade que está representada por meio da observação dos aspectos qualitativos e quantitativos oriundos da ciência contábil. Segundo o pronunciamento, os usuários da informação contábil são pessoas físicas e jurídicas com interesse na entidade e que se utilizam das informações contábeis desta para seus próprios fins, de forma permanente ou transitória. E aí a gente tem aqui, ó. Eu queria frisar desse pronunciamento aqui, essa informação aqui, que deve refletir com exatidão o patrimônio da entidade por esta representada. A exatidão aí que se fala é uma das características que a gente vai esperar de um sistema de informação contábil, tá? É essa informação que todo sistema computacional, não só de informação contábil, ele tem que ser preciso, né? E aí, com base nesse conceito aqui, tá? Do que os sistemas irão originar, esses demonstrativos, pareceres e comunicados, que serão utilizados pelos usuários, que a gente já falou lá no início, né? A gente falou lá no primeiro foi o segundo slide, a gente falou sobre quem são os usuários. Aqui ele fala novamente que são as pessoas físicas e jurídicas que têm interesse na entidade, né? E a gente lembra de Warren Buffett, né, que é um desses usuários e fez fortuna com isso. E aí ele vai dizer que as informações que são geradas por esses sistemas, ela tem que ter esses atributos aqui, ó. Confiabilidade. Ou seja, a informação que existe lá no sistema não pode ter erro. Tem que ser informação completa e tem que ser informação pertinente para o usuário. Tem que ser uma informação tempestiva. Eu já usei essa palavra na aula de hoje, tá? Uma informação tempestiva é uma informação que chega no tempo hábil. Eu não posso ter um sistema que eu vou ter que compilar na mão a informação, eu vou ter que fazer cálculo, vou ter que trabalhar toda essa informação para que daqui a 2 anos eu gere um relatório que, quando esse relatório for gerado, que os responsáveis pela tomar a decisão da empresa vão olhar esse relatório e vai dizer, tá, isso não me serve mais porque muita água rolou durante esse tempo e eu sei que essa informação já não condiz com a realidade. Hoje as coisas mudam numa velocidade muito grande. As coisas sempre mudaram com velocidade relativa. Tá? Toda a sociedade percebeu que, em seu tempo, as coisas mudaram com muita velocidade. Todas as épocas isso aconteceu. Só que hoje, por causa de recursos tecnológicos, a velocidade, as mudanças acontecem de forma exponencial.
Se as coisas mudam hoje com muito mais velocidade do que mudavam no passado. Antes eram necessárias gerações para que as coisas mudassem. Hoje eu pronto, eu vou falar de mim, que tenho 34 anos, estou no não estou nem na metade da minha vida ainda, que eu pretendo viver um bocado, pretendo chegar aos 100, pelo menos, né? No mínimo, aperrear, ainda dando aula a vocês, né? Dando aula aos netos de vocês. E aí, eu já ensinei gerações aqui nessa faculdade, tá? Já ensinei a mãe e agora, nesse semestre, inclusive, estou ensinando a filha de uma ex-aluna minha do passado. Isso é coisa de velho, né? Quando ele começa a falar isso. Mas vamos lá, vamos seguir. É, e aí eu já vi muitas mudanças dentro da minha própria geração. O que não aconteceu com os meus avós. Eles aconteceu mudança na vida deles, mas não foi com tanta velocidade, né? Não se mudou tanto como eu já pude presenciar. E vocês, né? Muitos de vocês também. Tem que ser uma informação compreensível. Tá? A informação tem que ser clara e objetiva. Cada vez mais isso acontece. E é por isso que eu tento moldar vocês enquanto dou aula também para isso. Eu não peço nas minhas provas escreva lá 5 laudas sobre essa questão. Esse tempo acabou, galera. As pessoas não. é, e aí eu não quero adentrar em práticas de colegas meus professores, tá? Em algumas áreas isso ainda se mantém com mais frequência do que em outras, e eu sei que isso existe. Por exemplo, o pessoal do direito. O pessoal do direito ainda está muito no passado. O pessoal do direito ainda fala latim. Só eles, mais ninguém. E aí é uma crítica não aos profissionais, é uma crítica a um nicho que decide fazer isso para se diferenciar, que ninguém sabe para quê. O mundo todo fala inglês. Tá? É isso que se fala na tecnologia, é isso que se fala na logística, é isso que se fala na contabilidade. Quando a gente traz, por exemplo, aqui é um termo controller. E aí existe uma profissão ou outra, como por exemplo a área lá direito, que ainda se prende a textos longos, com várias citações, com utilização de termos de latim, e por aí vai. E isso vai morrer também, isso vai acabar. Tá? Todas as áreas vão praticidade. Um relatório bom é aquele relatório que em uma página só você consegue dizer tudo, explicar tudo de forma clara e objetiva. Use poucas palavras, as palavras certas. Use imagens. Por que a gente utiliza tanta imagem, né? A gente utiliza gráfico, porque quem sabe ler um gráfico, um gráfico só, ele traz informações que estariam em 5, 10 páginas. Isso é o mundo hoje. O mundo hoje, vocês já ouviram falar de dashboard, né? Se aí, quem nunca ouviu falar, eu vou só mostrar. Quando eu mostrar um dashboard aqui para vocês vão lembrar o que é. Cadê aqui? Deixa eu mudar a tela. Pronto, isso aí é um dashboard. Hoje vivemos nessa era. Na era em que quanto mais eu conseguir jogar informação em uma tela só, dashboard, imagina aí como é um conjunto de gráficos, tabelas e mini tabelas, gráficos, vários tipos de gráficos, informações soltas, onde traz toda a visão. E aqui dentro mesmo eu consigo fazer filtros em muitos casos e eu consigo entender como é que funciona, como está a minha empresa através do dashboard. Tá? Hoje em dia, todos os sistemas que a gente faz acaba resultando em um dashboard para quem consome, para quem toma decisão. E isso é uma forma extremamente clara e objetiva de passar informação. E tem também o parâmetro da comparabilidade. E aí, para contabilidade, não preciso nem falar, explicar muito, né? Porque tudo em contabilidade a gente utiliza como parâmetro a comparabilidade, né?
para análise. É muito comum, quando a gente faz algumas análises, a gente vai analisar alguns índices. Índice de liquidez, por exemplo, de uma empresa, alguma coisa do tipo, é muito comum a gente pegar essa informação e comparar com períodos anteriores. E aí é muito comum aqueles balanços patrimoniais que a gente vê, né, que eu acho que, e aí eu acho que por lei ele tem que vir com a parte de comparação, não sei até onde isso vai, tá? E aí eu não quero adentrar conceitualmente nisso, porque não é minha área, vocês sabem que eu não sou contador, apesar de ter estudado contabilidade, não o curso de contabilidade, né, mas no meu curso eu paguei disciplinas de contabilidade, então a gente passa aí contabilidade geral, de custos, gerencial, a gente aprende vários conceitos de demonstrativos contábeis e por aí vai. E aí a gente sabe que existe os demonstrativos que aí você tem comparação com períodos anteriores, né? E aí eu preciso que esse meu sistema permita que eu compare a informação. Porque saber que se uma informação é boa ou ruim, muitas vezes depende de parâmetros, e aí esse parâmetro pode ser, por exemplo, uma série histórica. E aí o conhecimento que vem daí ou as informações que vêm desse sistema, que vão gerar esse conhecimento, né, eles precisam também, além desses pontos, desses atributos que foram falados aqui, eu preciso que, de forma geral, o que eu consigo extrair desse sistema, ele seja barato. E aí, quando a gente fala em barato, lembrando sempre que não estou dizendo que o sistema tem que custar pouco, mas a informação tem que ser barata. Barata pela quantidade do que eu vou processar, por exemplo. Eu tenho uma empresa de faturamento milionário que emite uma venda de, sei lá, de 100 mil produtos por mês. E aí, quando eu jogo isso dentro de um sistema, os relatórios que são gerados a partir daí, a informação que vem a partir daí, ela passa a ser barata quando eu comparo com a volumetria de informação que eu tenho. Essa informação tem que ser oportuna, tá? E a questão oportuna tem que estar disponível, e aí vai também de conta aqui com a tempestividade da informação, ela tem que chegar para mim no momento certo, tá? No momento que eu preciso dela. Oportuna é isso. Eu preciso da informação agora, a informação está aqui, então ela chegou na oportunidade correta, né? Tem que ser informação adequada, tá? Ela tem que estar detalhada, tem que trazer a informação realmente que eu preciso. Ela não pode ser meia informação, tem que ser informação adequada para o que eu quero utilizar. Ela tem que ser hierarquizável, tá? Ou seja, tem que seguir aqui uma ordem de importância dessa informação. Eu devo poder localizá-la ela em relação a estágios mais avançados ou menos avançados, situações superiores ou inferiores. Ela tem que ser rápida. E aí, o rápido e o oportuno são conceitos diferentes, tá? O oportuno ela tem que estar no momento certo, no momento que o usuário precisa. Mas também ela tem que ser rápida porque ela tem que ser coletada, processada e tem que estar disponível com velocidade. Porque e aí vamos entender a diferença. O usuário precisou da informação 6 meses depois. A informação estava disponível. Então, ela é oportuna. Mas ela pode não ter sido rápida, porque ela só ficou pronta 5 meses depois. Então, o conceito é seja rápida, porque se você for rápida, a chance de você sempre ser oportuno é maior. Tem que ser informação precisa, tá? E a gente já falou sobre isso, tá? Tem que ser exata, e a gente falou sobre isso em relação à confiabilidade da informação. Ela tem que ser confiável, tá? E aí, na confiabilidade, qual a diferença de preciso e confiável? A confiabilidade aí está associada à possibilidade de verificação dessa informação.
Eu tenho que poder checar se essa informação é verdadeira. E eu devo poder checar ela dentro dos sistemas contábeis mesmo, sem haver a necessidade de eu precisar ir para buscar os livros contábeis para poder analisar. Eu devo ter um grau de detalhamento dela, tá? E aí a gente liga também aí com o próximo ponto, tá? E também entra aí nesse próximo ponto, essa parte aí dele eu conseguir ter informação, um detalhamento dessa informação. E aí a gente vem nessa parte de abrangência dos dados, então ele tem que ser os dados, as informações geradas pelos sistemas têm que ser abrangentes. Ela deve refletir o que todos os dados trazem, todos os dados e todos os campos. Vamos pensar no banco de dados que a gente deu, né? Eu tenho campos e eu tenho registros, né? Coisas diferentes. Os campos são as colunas e os registros são as linhas dentro de uma tabela. E aí a abrangência dessa informação ela que deve possibilitar eu utilizar todo o conjunto, tá? Eu não fico com partes de informações que eu não consigo correlacionar, por exemplo. Seja em termos de campos, seja em quantidade de informações de registros. Eu posso filtrar, eu posso selecionar a meu bel prazer. E aí entra no aspecto de flexibilidade aí, complementando a abrangência, né? Que é quando eu posso utilizar essa informação da forma que eu quiser. Eu posso relacionar com base no que eu quiser. Eu tenho a abrangência, eu tenho a disponibilidade dessa informação, e aí, do jeito que eu preciso dela, da forma que eu acho que eu preciso, eu relaciono, eu utilizo, eu tenho a flexibilidade para utilizar. Eu não fico simplesmente preso a relatórios pré-estabelecidos, que é só isso, se isso não me atender, não posso fazer nada. É só o que nós temos. O sistema ele deve possibilitar que o usuário ele, ele busque a informação que ele precisa. Tem que ser uma informação clara, tá? E aí também vai de encontro aqui essa informação da compreensibilidade da informação. Ela tem que ser completa, não pode gerar dúvidas para o usuário. Tem que ser clara a informação, tem que ser compreensível e tem que ser informação útil, tá? E aí esse fato de ser útil é, seria até desnecessário pelo que a gente já conhece, né? Mas lembre que aí eu estou com autores diferentes nos livros, tá? São conteúdos buscados de livros diferentes. Porque quando a gente estudou a hierarquia entre dados, informação e conhecimento, a gente já sabe que que informação é quando eu agrego os dados, né? E gero uma informação com sentido, tá? Tem que ter um sentido, tem que me dizer alguma coisa, e quando isso eu tenho alguma utilidade com essas informações, aí eu consigo gerar conhecimento. Lembrando que a gente falou aí que os sistemas eles vão nos gerar informações. E essas informações, para poder ser absorvida como conhecimento contábil, eu preciso atender a esses pontos. Por isso que a gente tem aqui na volta o que mais ou menos a gente é de encontro. Aqui nós estamos falando sobre os atributos da informação: confiável, tempestivo, compreensível e comparável. E aí o que é que ela precisa ter para poder gerar conhecimento? Aí tem que ser clara? Tem. A informação lá tinha que ser clara. E para ela gerar conhecimento, também ela tem que ser clara. Tá? E tem que ser útil. E o útil, como eu tinha dito, é o que vai no conceito mais básico do que é o conhecimento. E aí, com isso, encerramos nossa aula de hoje, tá? Nosso assunto.